Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você está aqui, é porque você gosta ou porque você quer aprender, não é mesmo? Então você está no lugar certo e na hora certa. E hoje eu vou contar para você tudo que eu queria saber quando comecei a criar um fermento natural. Se você já faz pão de fermentação natural ou se você nunca nem fez um pão, você está no lugar certo e na hora certa para começar. Combinado? Agora eu queria que você pegasse o seu caderno, pegasse a sua caneta para a gente começar a anotar o que eu falar. E eu já lembro, se o que eu falar não fizer sentido para você hoje, não tem problema. O mais importante é isso fazer sentido para você em algum momento do seu aprendizado, tá bom? Você está adquirindo conhecimento, você está começando e tá tudo certo. O importante é a gente anotar para não esquecer depois. Hoje eu vou te dar um atalho. É um atalho muito importante que vai te ajudar na jornada do pão. E sabe o que é? Eu vou contar para você tudo o que eu queria saber sobre o fermento. Quando eu comecei a criar, a cuidar de um fermento natural aqui na minha casa. Tá bom? Só que antes de eu te contar, eu tenho que te falar o que é o fermento natural. Olha só, número 1, o fermento natural não é só uma mistura de farinha e de água. Não é só isso. O fermento natural, que também é chamado de levain, sourdough, pasta madre, massa mãe, é uma comunidade de seres vivos. Esses seres vivos que moram dentro do fermento se alimentam de farinha e de água. Essa galerinha do levain, eu chamei de galerinha do levain. Essa galerinha é formada por bactérias ácido-láticas e leveduras selvagens. As leveduras selvagens produzem gás carbônico e o gás carbônico que elas produzem faz o pão crescer. Ficar com miolo leve, ficar com miolo aerado. Elas também produzem álcool e o álcool vai trazer sabor para o pão. Sabor e aroma, duas funções. Já as bactérias produzem ácidos. Ácido lático, ácido acético. E esses ácidos transformam a massa de pão em termos de sabor, de textura, de valor nutricional e aumentam a digestibilidade do pão. Pão de fermentação natural é diferenciado justamente pela atuação desses micro-organismos que moram no levain. Agora, o fermento natural é muito importante que você saiba que ele é influenciado por uma série de fatores. Alguns estão dentro do nosso controle, outros estão totalmente fora. Mas é importante você saber que ele é influenciado por fatores externos a ele, tá bom? Eu vou compartilhar agora com você um conhecimento que eu gosto muito, para você entender onde que o fermento natural mora e o que isso traz de diferença para ele. O fermento natural pode morar em temperatura fria, na geladeira, ou em temperatura ambiente. Existe uma diferença entre o fermento que mora na geladeira e o fermento que mora em temperatura ambiente. E é isso que eu vou te explicar agora. Anota aí. O fermento que mora na geladeira também é chamado de starter. S-T-A-R-T-R, tá? Starter. É uma palavra em inglês que significa a ignição, tá? É aquilo que vai dar a ignição em alguma coisa. Tá? Como se fosse o catalisador, mas é a massa-mãe. Em português a gente chama ele de massa-mãe. Ele é o que eu também chamo de isca. Ele mora na geladeira, eu vou até te mostrar aqui, ó. Ele mora na geladeira, em um vidro. Esse meu vidro aqui, eu tenho uma história com ele, que esse vidro aqui eu ganhei da Vanessa Kimball, lá na Inglaterra, quando eu fui me certificar com ela na Sourdough School. Olha que lindo esse vidro, né? Maravilhoso. E o meu starter, ou seja, o meu fermento que mora na geladeira, tá aqui dentro, olha só. Eu tenho uma quantidade pequenininha dele aqui, que é o meu backup, que é a minha massa-mãe. E eu vou mostrar pra você a textura do starter, ó. É uma textura mais líquida, tá? Esse aqui tá até mais novinho, então ele não tá tão líquido ainda. Esse aqui é de ontem que eu coloquei aqui dentro,
mas ele normalmente o starter tem uma textura mais líquida, tá? Ele é velho, ele é inativo e ele normalmente é alimentado na mesma proporção ou então pelo menos sempre com a mesma farinha, tá bom? Então, se ele é de farinha branca, de uma marca tal, eu tento sempre alimentar o meu fermento com farinha branca da marca tal, sabendo que ele gosta da farinha. A gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Então, o starter que mora na geladeira, ele também é chamado de massa-mãe ou isca. E ele pode formar uma camada líquida, que pode ficar até escura, que eu vou mostrar pra você, olha só. É o root, tá? Esse líquido aqui é um líquido que contém muito ácido. E olha como que a natureza é perfeita. O root é formado, ele indica que o seu fermento está com fome e ao mesmo tempo ele protege a galerinha do seu levain. Ele é uma barreira que mata tudo que tentar invadir, tá? Então, se o seu fermento está na geladeira há muito tempo, ele vai formar o root. O root é o que vai mostrar para você que ele está com fome, tá bom? Ele precisa ser alimentado e não é para você jogar fora. Você tem que só saber o que fazer com ele quando acontece isso. Esse é o famoso root. Root escreve H-O-O-T-C-H, tá bom? E aí, a gente tem a outra forma do fermento natural, que é o levain. Essa forma do fermento natural mora em temperatura ambiente, tá? Em inglês, ele é chamado de leaven ou fermento da massa, simplesmente em português. Para os meus alunos do meu curso online Love Bakes, eu ainda falo levain da massa, para eles terem certeza de que eu estou falando do levain, do fermento ativo, tá bom? Vou falar agora para você do levain. O levain ou o leaven, o fermento da massa, ele mora em temperatura ambiente, ele é o fermento novo, é o fermento ativo e ele é o fermento natural que a gente usa na nossa massa de pão, tá bom? E olha só, ele pode ter a proporção modificada, você pode usar um tipo de farinha diferente do que você usa na massa mãe, no starter, desde que você mantenha o starter como ele é originalmente, tá? E o fermento, ele é apropriado, o fermento levain, né, o fermento da massa, é apropriado para você fazer pães com ele, fazer massas com ele, poucas horas após a alimentação. Ele deve ser usado numa janela menor de tempo, tá? E idealmente enquanto ele é jovem, tá? E apresenta bolhas, tá? Com volume grande, que a gente fala que ele tá no pico de fermentação. Então você quer usar o levain enquanto ele é jovem, enquanto ele está bem ativo, tá bom? Então, esses são os pontos principais de diferenciação entre o fermento natural nos seus estados starter, isca, que mora na geladeira, ou levain, fermento da massa, que mora em temperatura ambiente. O meu fermento, que mora em temperatura ambiente, está em processo de crescimento aqui, ó que bonitinho. Ele ainda vai crescer bastante e eu vou ver se eu mostro para você. Ele já está formando umas bolinhas aqui. Ele tem uma textura totalmente diferente daquele que mora na geladeira. Ele é mais consistente, tá? Ele tem bolhas, ele forma uma teia quando eu puxo a colher. Então, assim, esse fermento é um fermento que tem uma massa mais estruturada e é ele que eu vou usar para fazer pão, tá bom? Agora que você já aprendeu um pouco sobre o fermento natural, eu vou explicar para você o que esse atalho que eu vou te dar hoje não é. Ó, o que não é? Nessa aula, eu não vou te demonstrar como criar um fermento do zero e nem como cuidar do seu fermento. Eu ensino a fazer o fermento do zero de vez em quando, no meu curso Massa, que é um curso gratuito que acontece de tempos em tempos na internet, né? Eu também ensino detalhadamente como fazer um fermento do zero no meu curso online, que é meu curso Love Bakes, meu curso completo. E eu também ensino você a cuidar do seu fermento, tanto no meu curso online, quanto em vários vídeos que eu tenho no meu canal do YouTube e no meu Instagram. Então, é bem importante você saber que não é isso que eu vou te ensinar aqui hoje. Então, o que a gente vai fazer aqui? A ideia de hoje é eu te passar conhecimento
E esse conhecimento vai montar mais uma pecinha do quebra-cabeça aí na sua cabeça para te ajudar a aprender a pensar pão. Porque é só assim que você vai conseguir entender como fazer pães de fermentação natural deliciosos que transformam a saúde e podem até te ajudar a economizar ou fazer uma renda extra em menos de 3 meses, se você se dedicar. Mas por que o conhecimento que eu vou te passar hoje aqui é um atalho? Olha só, uma coisa que é importante você saber, que eu queria que você escrevesse aí. Tudo na fermentação natural é conectado. E o mais importante é que você aprenda quais são essas conexões. Então, depois dessa aula, você vai ver que o entendimento de apenas uma coisa, que é o fermento, que é considerado uma variável na hora que a gente fala de pão. Então, o entendimento de uma variável, que é o levain, pode ser o atalho que você precisava para prevenir pães pesadões, pães que têm casca dura, ou então pães que espalham demais e que ficam com um gosto muito ácido. Só de entender o levain. Eu vou te falar que se você entende o seu fermento natural, você está na metade do caminho para entender o pão como um todo. Ele é 50% do pão. Inclusive, o fermento é feito de farinha e água e o pão também. Então pensa comigo, se você entende o fermento, você está meio caminho andado de entender o pão. E, além da minha própria experiência, eu vi isso acontecer centenas de vezes com os meus próprios olhos, quando os meus alunos começaram a me relatar dos resultados que eles tiveram apenas melhorando o fermento natural. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma aluna que chama Daniele. Ela não entendia nada do fermento natural e onde ela mora é muito frio. Ela me contou que o conhecimento que ela adquiriu comigo foi essencial para que ela finalmente entendesse o levain que ela tem, e isso foi o que fez a diferença no resultado dos pães dela, mesmo morando num lugar que a temperatura é bem fria. Então, vamos entender aqui um pouco, né? Como a Daniele tinha dificuldades, eu quero agora te contar 2 dificuldades que são muito comuns quando a gente quer entender o fermento natural. Vamos lá. Eu criei aqui 2 perfis de pessoas. São perfis fictícios, isso é uma brincadeira e é para ajudar você a lembrar e a entender qual deles você é. Então eu tenho o perfil dos inocentes. Os inocentes são as pessoas que já fazem pão, até sabem alimentar o fermento, mas não entendem o comportamento dele. Sabe por quê? Porque ainda não tem conhecimento suficiente para isso. Então o que acontece? Eles criam o levain de uma forma que talvez não seja a melhor e não tem bons pães. Eles normalmente têm pães de fermentação natural pesados, ácidos, e isso faz com que eles achem que o pão de fermentação natural tem que ser sempre assim e muitos desistem. Então esses são os inocentes. E aí a gente tem os calouros, né? Se você tá aqui chegando agora, você tá lá, você é um dos calouros. Os calouros estão começando agora. Alguns desses calouros acabaram de ganhar um fermento natural, ganharam de presente de um amigo, com instruções de como alimentar e até ganharam uma receitinha de pão. Falou, faz pão com ele, aqui tá a receita. Começaram, até fizeram 1 ou 2 pães aí, os pães ficaram parecendo uns tijolões, um gosto muito ácido e eles, calouros, ainda não têm a menor noção de que a culpa desse pão pesadão pode estar, sabe aonde? No conhecimento sobre o fermento e sobre a fermentação. Qual desses 2 é você? Você é o inocente, que já faz pão, mas ainda não está tendo resultado bom? Ou você é o calouro, que começou agora, há pouco tempo, chegou aqui agora? Qual desses aí me identifica mais? Né? Essa reflexão já vai te ajudar a aprender, tá bom? E antes de te falar o que você pode fazer, eu vou te explicar qual que é o jeito errado de aprender a língua do levain. A maioria das pessoas ainda acha que receita de Instagram, que receita de YouTube, essas receitas vão garantir o pão dos sonhos delas. Só que se você tá aqui até agora, é porque você já desconfia que saber criar um fermento natural, de verdade, não é só misturar farinha e água.
ou até mesmo seguir uma receita. Você quer aprender mais, não é mesmo? Você já sabe que seguir uma receita não adianta se você não conhece o comportamento do seu fermento. Isso é uma afirmação minha também, e isso eu falo por experiência, por relatos que eu recebo diariamente dos meus alunos. Seguir uma receita não adianta se você não conhece o comportamento do seu fermento natural. E agora eu vou explicar para você o jeito certo de compreender o seu fermento. Anote aí. Conheça as características do seu fermento antes de tentar entender os fatores que o afetam. Então, antes de você tentar entender qualquer coisa que vai afetar o seu fermento, é importante você saber observar as características dele. É importante que você conheça o seu fermento. É só conhecendo o seu fermento que você vai saber do que ele gosta e do que ele não gosta. E aí sim, você vai conseguir fazer os pães de fermentação natural dos seus sonhos, que são deliciosos, que são nutritivos e que transformam a nossa saúde. E até podem trazer uma renda extra. É isso aí, em muito pouco tempo. Não conhecer como o seu fermento se comporta pode custar para você meses, anos de frustração. E pior, pode até te impedir de fazer o pão dos seus sonhos, mesmo que você tenha técnica. Mesmo até que você seja meu aluno do meu curso Love Bakes. Porque não adianta você se matricular no curso Love Bakes se você não estudar, se você não se dedicar para você conhecer sobre fermentação e conhecer o seu próprio fermento. Então, olha só, ao conhecer o seu fermento, você vai entender o que você pode mudar e isso pode te ajudar a chegar cada vez mais perto dos pães que são leves por dentro, que tem uma casquinha crocante, que não é muito dura e que não é aquelas cascas que você vai morder, que você vai quebrar um dente quando você morde, sabe? De tão dura que ela fica. É isso aí. Para você ter um pão leve, que não seja um pão tijolão, você precisa conhecer o seu fermento. Eu vou te dar agora 10 dicas essenciais para você conhecer como que o seu levain se comporta. Então começa anotando, ó. Dica número 1. Lembre que estamos falando de seres vivos. Nós estamos falando aqui de leveduras selvagens, de bactérias ácido-láticas que moram dentro desse vidro aqui, ó, do fermento natural. Essa galerinha precisa de nutriente, precisa de cuidado, precisa de regularidade. Não adianta você alimentar o seu fermento hoje, largar, esquecer dele, deixar ele lá em temperatura ambiente 3 dias sem alimentar, ele vai morrer. Ou então esquece ele na geladeira, aí se alimenta um dia, guarda na geladeira de novo, não liga para ele. Então, essa galerinha precisa de regularidade. E o fermento, as bactérias, as leveduras são influenciados por uma série de fatores. Alguns desses fatores estão dentro do nosso controle, outros estão fora. Por exemplo, a temperatura do ambiente, ela às vezes não está no nosso controle. Às vezes sim. Mas a farinha que você usa, você pode controlar. Então eu estou dando um exemplo aqui para você de um fator que é fora do seu controle e um fator que é dentro do seu controle. Beleza? Eu quero que você defina. Número 2. Agora vamos lá. Dica número 2. Defina um lugar para você observar o seu fermento. Busque um lugar na sua casa que tenha uma temperatura amena, sem muita variação e que não tenha vento batendo o tempo todo, tá? Escolhe um cantinho ali na sua cozinha que ninguém vai mexer, que seja mais quentinho, que esteja ali nos 25 graus mais ou menos de temperatura, uma temperatura amena. Mantenha o seu fermento no mesmo lugar enquanto você observa o comportamento dele ao longo de um período que você vai definir. Eu vou te mostrar aqui qual o período que você vai definir para essa observação. Tá anotando? Número 3. Use um vidro transparente, cilíndrico, com tampa e grande o suficiente para o fermento não transbordar. Olha só, eu tenho uma quantidade pequena de fermento aqui, ele já começou a crescer. Meu vidro é cilíndrico, transparente, tem tampa e eu consigo observar o que acontece com o meu fermento. Tá vendo umas bolinhas bem de leve aí? Pois é, eu consigo ver porque o meu vidro é transparente, tá bom? Então, beleza. Número 4, defina um horário que você vai conseguir observar o que acontece ao longo do tempo.
Escolha um dia que você vai estar na sua casa para você fazer esse exercício de observação, para você conhecer o seu fermento. Se você for entrar e sair de casa, você não vai observar o que acontece com ele ao longo do tempo. Então é muito importante que você defina esse dia. Pode ser um fim de semana, um feriado, tá joia? Beleza. Número 5, defina a proporção de alimentação. O que é proporção de alimentação? Você pode alimentar o fermento natural de diversas formas. Você pode alimentar o fermento com quantidades diferentes de água, de farinha, de isca. Você tem que escolher uma proporção específica para você alimentar o seu fermento, para você fazer a sua observação e as suas anotações. Se você não sabe o que é proporção de alimentação, no meu YouTube você vai encontrar vídeo que vai explicar detalhadamente para você as proporções de alimentação do seu fermento. Então é só você procurar esses vídeos. Mas você tem que definir uma proporção. Vou falar uma linguagem mais técnica aqui, que é, por exemplo, escolhe fermento 111, que tem uma parte de isca, uma parte de água e uma parte de farinha. Se você é calouro, não tá entendendo nada, só anota. Só anota. Depois isso vai fazer sentido para você. Dica número 6. Escolha a melhor farinha disponível na sua região. Se você só tem uma farinha ali no seu mercado, é só aquela, você vai comprar só aquela. Mas se você tem como escolher, você vai escolher sempre a melhor farinha que você encontrar na sua região. Se for farinha orgânica, melhor ainda. Se for farinha de pequenos produtores, ainda melhor. E busque por marcas de qualidade. Não vou falar marca de farinha aqui, mas eu quero recomendar que você busque sempre a melhor farinha aí na sua região. Dica número 7. Marque o tempo e observe o que acontece até o seu fermento chegar no ponto máximo de volume. Ponto máximo de volume é o pico. Então, você vai ficar observando a cada hora o seu fermento, você vai marcar o horário, você vai pegar uma canetinha, ó, você pode pegar essa caneta aqui e marcar aqui, ó, no seu vidro, a caneta que escreve no quadro branco, sabe? Pega a caneta, marca aqui no vidro, na hora 1. Daqui a uma hora, marca no vidro, vê se ele está crescendo, por exemplo. Quanto tempo ele demora para crescer e parar de crescer. Então, você vai anotar numa folha de papel. O que você vai anotar? Olha o que você vai anotar nessa folha de papel. O horário que você alimentou o seu fermento, a proporção que você usou para alimentar o seu fermento, a temperatura ambiente, ali bem do ladinho onde seu fermento está. E aí você vai falar, como que eu vou saber a temperatura ambiente, Ana? De uma forma genérica no seu celular, mas de uma forma precisa, que é o que eu gosto de trabalhar com precisão, com o termômetro. Então é assim que você vai saber a temperatura ali onde você colocou o seu fermento. Se você não tem o termômetro ainda, use a temperatura ali que mostra no seu celular e tá tudo certo para começar. Você vai anotar a marca da farinha que você está usando, depois você vai anotar quanto tempo o seu fermento demorou desde a hora que você alimentou até ele chegar no volume máximo, que eu chamo de pico de fermentação. Daí você vai anotar quanto tempo ele permaneceu no pico. Você vai marcar em horas. Então você vai chegar, vai olhar lá, olha, ele chegou no pico máximo, não cresceu mais, beleza. A partir desse momento, você vai contar quanto tempo ele demora para ficar ali, para permanecer naquele ponto máximo, no pico, e aí você vai anotar quando que foi que ele começou a cair. Então veja que você precisa estar em casa, de hora em hora, observando as mudanças que acontecem no seu fermento depois que se alimenta. E aí, você vai anotar por último, aonde que ele parou de cair. Porque olha só, o meu ainda tá começando a fermentar aqui, tá, gente? Então você vê que tem umas bolinhas, ele ainda vai crescer bastante. Então, por exemplo, ele demora 5 horas para chegar e parar de crescer. Então ele chegou no ponto máximo. Aí eu vou anotar. Aí eu vou anotar quanto tempo que ele fica no ponto máximo. E aí depois ele vai começar a cair. Eu vou anotar quando que ele começou a cair. E aí eu vou perceber que ele vai começar a cair e ele vai parar de cair. Então eu vou perceber também que horas que ele parou de cair. E assim eu vou entender como que ele se comporta. Aí o que eu vou fazer depois? Dica número 8. Quando o seu fermento parar de cair, alimente novamente com a mesma proporção, a mesma farinha e repita os passos acima. Anota tudo que acontece com ele. Você vai se surpreender que a cada alimentação ele deve fortalecer, ele deve até crescer um pouco mais rápido. Tô te falando. Escuta o que eu tô falando. Você vai fazer essa observação
por 2 dias seguidos. Então, por exemplo, sábado e domingo. Você vai escolher e vai fazer isso. Em temperatura ambiente similar, por quê? Porque em outras aulas eu já falei que a temperatura afeta a fermentação, não é mesmo? Então, sua temperatura ambiente tem que estar similar de um dia para o outro. E você vai alimentar o seu fermento sempre na mesma proporção. Pode ser 1, pode ser 1, 2, 2, 1, 2, 3, o que for. Provavelmente você vai alimentar ele 3 vezes por dia. Aí você vai falar assim, Ana, mas eu vou dormir, eu vou ficar olhando o fermento de noite? Não, você não precisa não. Você só vai alimentar de manhã, aí quando acontecer você alimenta de novo, e se precisar você vai alimentar de novo. Vai ser de 2 a 3 vezes por dia. E na hora que você for dormir, você vai dormir. Aí amanhã você pega e alimenta de novo, e começa de novo. Você vai fazer essa observação pelo menos 2 vezes por dia, você consegue fazer essa observação. Às vezes até 3, dependendo da velocidade de crescimento do seu fermento. E aí, o que você vai fazer? Dica número 10. Você vai tirar uma média dos tempos que ele demora para atingir o volume máximo, pico. Você vai falar assim, nossa, das 5 vezes que eu alimentei, ele demorou a chegar no pico 5 horas, em média. Porque na primeira vez ele demorou 7 horas, mas na última vez ele demorou 4. Então você tem um tempo médio que o seu fermento demora para chegar no pico. E eu estou falando aqui de fermento natural, feito com farinha e água, somente o levain. Eu não estou falando aqui de outros tipos de fermento. Quando você tira essa média, você conhece o comportamento do seu fermento quando alimentado naquela temperatura, com aquela farinha, naquela proporção específica. E aí, se você precisar, você vai fazer alguns ajustes nele. E agora eu vou te falar umas conclusões super importantes que vão te ajudar também a prosseguir para você entender ainda mais o seu fermento. Tá bom? Vamos lá. Primeira, você precisa conhecer o comportamento do seu fermento em um determinado ambiente, sob condições similares de temperatura, de tipo de farinha, antes de julgar se o seu fermento é forte ou fraco. Antes de você falar assim, meu fermento é bombadão. Primeiro você tem que conhecer o comportamento dele para você ter certeza se ele é bombadão. E por que eu vou te falar isso? Porque aí eu venho para minha segunda observação. Fermento bombadão não é aquele fermento que cresce muito. Não é. Tempo que o seu fermento demora para crescer muito, para duplicar, para triplicar ou para quadruplicar, é que é o indicador se ele é forte ou fraco. Por exemplo, vamos lá, eu quero fazer esse exercício com você. Olha só, se você tem um fermento que você alimentou na proporção 1, 2, 3 e esse fermento triplica em 4 horas, ou você tem um fermento que você alimentou na proporção 1, 2, 3 e ele quadruplica em 12 horas, na mesma proporção, qual desses dois você acha que é mais forte? O que triplicou em poucas horas ou o que quadruplicou na mesma proporção em 12 horas? Então, gente, o fermento mais forte é o fermento que cresce mais rápido e aumenta em volume consideravelmente. Muita gente fala, meu fermento é bombadão, eu alimento ele na proporção 1, 2, 3, ele quadruplica. Aí eu pergunto, em quanto tempo? Ele demora umas 14 horas para quadruplicar. Não, seu fermento não é forte. Seu fermento demora muito a fermentar. Ele pode ter estrutura, então ele continua crescendo, porque o 1, 2, 3 é um fermento que tem mais estrutura. Mas ele não é fortão, bombadão, como um que triplica em 4 horas. Sendo alimentado na mesma proporção, sendo alimentado com a mesma farinha, na mesma temperatura. Então não é só aquele fermento que cresce muito, que é o fermento mais forte. É uma combinação de volume e tempo. Então tá bom. E aí a conclusão número 3. No final das contas, o que importa é o seu fermento natural cumprir bem o papel dele, que é te dar bons pães. Então, se você está tendo pães pesadões, pães com gosto muito ácido, pão que espalha, pão que fica parecendo um tijolo, seu fermento não tá bom. E você ainda também precisa de quê? De conhecimento. Você precisa conhecer o seu fermento, você precisa conhecer sobre fermentação. E é por isso que eu repito, eu falo e muita gente não acredita. Receita não te ensina a fazer pão. O que te ensina a fazer pão é conhecimento. Eu aprendi a fazer pão estudando, me capacitando, praticando, cada vez com mais conhecimento. É isso que eu ensino os meus alunos e é assim que os meus alunos aprendem. Eles não aprenderam com receita de internet. Eu não aprendi com receita de internet. E eu arrisco dizer que você também não vai aprender a fazer pão com receita de internet. Ninguém que dá receita na internet aprendeu com receita de internet. Tá bom? Então, assim, se você quer realmente aprender a fazer pão, se você quer fazer pães de fermentação natural que são crocantes, que são leves, que são nutritivos, que são deliciosos e que você tenha condição de vender esses pães,
Se você quiser fazer uma renda extra, seu pão tem que ser muito bom para isso, para você conseguir vender, não é? Então, para isso você precisa de conhecimento. E é isso que a gente está compartilhando aqui. Ó, dá mais like. Se você gostou dessa aula, eu vou pedir like aí no Instagram, vou pedir like aqui no YouTube também. Se você tá no YouTube, deixa seu like, faça um comentário. Qual foi o seu maior aprendizado nessa aula, que eu quero saber. Aproveita para me seguir se você ainda não me segue e ativa o sininho das notificações para você ser avisado sempre que eu entrar ao vivo ou que eu postar um vídeo novo. E se você está no Instagram, sabia que você pode ativar as notificações no Instagram? É isso mesmo. Se você for no meu perfil, na parte de cima do meu perfil tem um sininho ou tem 3 pontinhos e você pode ativar notificações para você receber avisos quando eu entrar ao vivo, quando eu colocar coisa no Stories, quando eu colocar algum post. Você escolhe os avisos que você vai querer receber de mim e o Instagram vai te avisar. É uma forma de você não perder nenhuma aula minha e adquirir mais conhecimento sobre pão de fermentação natural. Eu espero você numa próxima aula, tá bom, pessoal? Beijo, tchau!